Agora acho que vai. Deixa eu ver. Deixa eu só aguardar a Adriele aqui. Eu acho que ela não tá conseguindo a conexão. Adriele? Deixa eu ver. Acho que ela não tá conseguindo conexão. Deixa eu só aguardar ela aqui me responder. Enquanto a Adriele não consegue a conexão, vamos fazer o seguinte: eu vou aguardando ela entrar. Boa noite a todos e todas que estão chegando. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre estratégias de estudos e. Deixa eu Hoje vamos conversar sobre estratégias de estudos. Márcia está dizendo aqui que tá baixo o som. Eu acho. Vou tentar falar um pouco mais alto. Então tá, vamos aguardando ela chegar. Hoje vamos conversar sobre estratégias de estudos e estratégias, né, de permanência, de acesso e permanência na universidade, trajetórias de permanência na universidade. Essa conversa, né, é uma conversa simples, uma conversa um pouco a cara, né, assim, sem muitas experiências com os recursos tecnológicos aí de live. Eu acho que eu sou eu sou muito sagitariana para ser para para lidar bem assim com a tecnologia e traçar vou botar aqui o povo rindo aqui. Então vamos lá. Eu só tô aqui enrolando um pouco para aguardar a Adriele. Eu acho que ela tá com problema com a tecnologia, tá aqui falando comigo no WhatsApp, eu acho. Ela tá oi, oi. Eu tô pedindo para ela entrar. Você tá aí, Adriele? Você tá online? Eu vou começar, então. E aí é o tempo que você vai entrando, certo? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Oi, Lúcio. N, tá por aqui. Quem tá chegando, boa noite, boa noite. Pronto. Vamos lá, olha. Hoje vamos conversar com a Adriele sobre estratégias de estudos e experiências de acesso e permanência na universidade. Vamos tratar sobre trajetórias. Essa é uma primeira live, uma segunda, na verdade, construída com o objetivo de dialogarmos sobre estratégias de jovens, né, negros que ingressaram na educação superior, principalmente na última década. A gente tem acompanhado uma série de ações, uma série de possibilidades, uma série de reflexões que tem aparecido, né, com as lives, a pandemia, o isolamento social praticamente nos obrigou, né, a nos adaptarmos em relação ao contexto, acesso à tecnologia. Então, todos nós estamos mesmo cotidianamente mexendo com essas ferramentas. A gente, né, que não é profissional ou que não tem não tem as experiências aí vamos dizer, de influenciadores e tal, youtubers, vai se adaptando, certo? Então, são muitos desafios que estão colocados. Alguém está me dizendo aqui que o som está baixo. Eu não sei por que o meu som está baixo. Rodrigo está dizendo que o som está baixo. Consegue me escutar melhor? Pronto. Então,
Na última semana, última semana, quase um mês, 15 dias, eu iniciei essa proposta de conversar, né? De conversar online. O objetivo é conversar online, mas a intenção, o objetivo principal é poder elaborar materiais audiovisuais para que pudesse, a Adriele chegou aqui, audiovisual que possibilitasse o acesso, né, de outros jovens que têm interesse, que estão se planejando ou que não estão se planejando, mas que sejam estimulados a ingressar na universidade. Então, no dia 26 de maio, eu fiz uma primeira conversa, né, uma conversa online. Como a gente não pode se encontrar, né, que é o que cotidianamente nós fazemos nos grupos de pesquisas, nos eventos acadêmicos, e o contexto de isolamento social nos impõe outra realidade. Então, na verdade, é uma conversa simples, flexível, no sentido de estimular outros jovens, estimular não só jovens, né, estimular as pessoas a continuarem o seu processo educacional, seja de qualquer nível educacional ou qualquer etapa, né? Então, acho que o objetivo principal dessa conversa online que eu tenho estabelecido com alguns amigos, pesquisadores e amigos da minha rede, então a intenção é estimular. Eu sei que tem muitas lives, tem muita produção, tem muita coisa acontecendo, tem muita gente falando por aí, e muita gente boa, muitos intelectuais. Agora mesmo, no instante que eu estou falando, né, tem muitas lives, muitos cursos, workshop acontecendo. Então, isso é um ponto positivo, que é um ponto positivo porque a gente tem muitas possibilidades de aprendizagem, de acessar o conhecimento, de acessar outras literaturas. Então, isso é um ganho. Mas nunca é demais. Eu tenho resistido às lives inicialmente por uma escolha mesmo profissional, de focar, né, na verdade, na finalização da minha tese e focar no trabalho. Então, eu tenho resistido, mas observando e me entendendo, né, como sujeito histórico social, aí implicado essas novas demandas, né, educacionais e de posicionamento frente à sociedade, não dá para a gente negar o contexto que está posto, o cenário que está posto. Essa conversa, essa conversa, ela sempre foi feita na minha sala de aula, nas minhas experiências com meus alunos. E agora o contexto social nos impõe novas metodologias, novas tecnologias de diálogo e de conversa. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de falar sobre o objetivo, né, dentre de tanto, como eu já falei, tantas atividades que têm ocorrido aí nas redes sociais, o objetivo principal é trazer um diálogo, trazer pessoas para falarem das suas experiências, com o objetivo de que estudantes tenham acesso a essas experiências, no sentido de fortalecer. Não é uma live ou uma conversa de autoajuda, nem de coache, né? Acho que não, a minha própria formação não permite isso, mas é uma conversa pautada na nossa história, pautada na nossa realidade. É uma conversa fundamentada principalmente nas últimas décadas em que nós acompanhamos, vivenciamos e experienciamos os avanços sociais, né, os avanços, a expansão da universidade, e eu sou resultado, eu e muitos da minha rede, é resultado dos avanços educacionais, das políticas para a educação superior neste país. Então, essa é uma conversa que visa estimular as pessoas de modo geral, como eu já falei, independente da etapa que estão, né, se estão no fundamental, se não concluíram o ensino fundamental, se concluíram o ensino médio, está com previsão de prestar pré-vestibular, o vestibular, mas está num contexto, né, tão difícil. Então, enfim, é o sentido de incentivar e principalmente com base no que a gente já conseguiu avançar até aqui, né? Então, a gente está vivendo um contexto de retrocessos muito grande, com impacto muito grande na universidade, a desvalorização da universidade, da produção científica, a desvalorização das áreas, né, das ciências humanas, principalmente.
Então, é um contexto de que nós precisamos ficar atentos e atentas para que a gente não consiga pensar estratégias conjuntas, né? Estratégias conjuntas para a gente evitar ou dirimir os impactos. Então, esse é um dos primeiros objetivos: produzir material audiovisual, produzir conversa para que as pessoas se sintam estimuladas a continuar seu processo de estudo, mesmo nesse contexto tão difícil de pandemia, de isolamento, de tantas incertezas, de ansiedades, de uma série de questões que estão atravessando as nossas vidas, mas não é tempo de recuar. Existem sempre vários lugares que as pessoas estão falando, mas a minha concepção não é tempo de se manter organizado, se manter estudando, não é tempo de recuar, principalmente a juventude, né, que está no processo de preparação para o ingresso na universidade. Então, é tempo de auto-organização, é tempo de resistência ainda mais, para que a gente não retroceda, né, para que a gente consiga continuar avançando, principalmente no que se refere às políticas de educação superior. Então, aí nessa perspectiva, de ampliar esses diálogos, como eu já falei, né, que está chegando, boa noite, resistindo às lives, né, por conta, enfim, né, demanda de trabalho, tese para terminar e tal, mas eu fiquei pensando, o movimento negro sempre fez isso, antes de existir lives, né, antes das redes sociais serem tão divulgadas, o movimento, Marcela tá aqui falando comigo, o movimento negro sempre fez isso, sempre foi para as escolas pautar a educação das relações étnico-raciais, antes da aprovação da Lei 10.639, desde a década de 30, desde a década de 40, Abdias Nascimento é um exemplo disso. Então, o movimento negro sempre esteve nas escolas, dando palestra com seu próprio dinheiro, com seu próprio recurso, seu próprio transporte para conseguir se locomover. Então, se hoje a gente pode ter esse boom de live, um monte de pessoas falando sobre relações sociais nas redes, isso também é resultado de uma construção histórica que vem desde a década de 30, 40, né, com a participação do movimento negro em diferentes espaços sociais. Agora a gente tem uma... Então, outras possibilidades de diálogos também via, né, com os recursos audiovisuais e a internet, as redes sociais. Então, como sujeitos históricos sociais, quanto mais pessoas estiverem falando, mais possibilidade de chegar a quem não tem acesso. Porque também a gente costuma pensar que todo mundo tem acesso, né? Parece que tá todo mundo sempre falando a mesma coisa, principalmente quem é da área de pesquisa, de relações sociais e acompanha todas as lives, discussões. Parece sempre, eu tenho tido essa sensação, e por isso que eu me evitei as lives, de que tem, assim, muita gente falando muita coisa, muita gente boa, muitos intelectuais, né, acompanha, assim, a Nilma, uma galera muito boa, mas tem muita gente na nossa rede que ainda, da nossa comunidade, da nossa família, tá aqui algumas pessoas da minha família também, Beto, Ivonete, meus tios, importantíssimos foram no meu processo de formação também, né, foram importantíssimos para mim o ingresso na universidade. Então, nas nossas redes, tem muita gente que tem acesso às grandes pesquisas, resultados de pesquisas, e outros que não têm. Então, eu vou ser sucinta, porque sempre, né, mais sucinta, assim, a vontade de falar, explanar um pouco, estou me delongando um pouco, para explicitar qual é o objetivo dessas conversas que eu estou planejando para os próximos meses aí, e dialogando com diferentes pessoas e que passaram pela universidade, né? Quem está chegando para expressar de novo, passaram pela universidade no sentido de estimular. Então, posto aqui os objetivos dessa conversa, aqui um diálogo, né, com as pessoas convidadas, vai ficar gravada. A última conversa que eu fiz foi com o Jean Ribeiro, também ficou gravada, a gente transformou em um vídeo que outros jovens, pessoas que não estão aqui, né, não só jovens, mas sim, acompanhando ao vivo, podem ter acesso posteriormente, e aí no sentido de serem provocados e estimulados a continuarem estudando. Então, eu tenho aqui, a Adriele já está aqui, Adriele, vou te chamar já, mas aí nessa perspectiva,
É exatamente isso. Eu trouxe alguns títulos aqui, né, que são importantes para a gente, ó, rememorar, né, a importância da luta histórica do movimento negro. Não sei se fica invertido para vocês, né? Então, tem muita produção recente, inclusive, mas nessa perspectiva de continuarmos, né, na luta pela manutenção do acesso e permanência à educação superior, tem muitas produções importantes que eu acho que a gente não pode né, não pode esquecer. Há um outro livro da professora Petronia, só vou mostrar alguns títulos, né, ações afirmativas, bem aqui. Outro livro que também é importante, vou deixar só os títulos aqui, porque eu sei que depois algumas pessoas acessam, algumas pessoas que têm interesse, certo? Então, eu estou pensando esta conversa também para frente, para o futuro, né? Acho que a pesquisadora aí, influenciada por Patrícia, minha amiga, que é historiadora, acho que pensar para frente. Então, esses títulos, quem tiver interesse em pesquisar ações afirmativas, acesso e permanência na educação superior, os avanços que nós tivemos, né, nos últimos tempos, aí também, principalmente na última década, com a expansão das universidades, eu acho que é uma produção importantíssima. Olha aqui, esse aqui tem em PDF. Depois, quem não conseguir pegar, que estiver passando rápido, pode dar um print na tela e anotar. Tem em PDF, está disponível. Então, enfim, então, observando né, todos os retrocessos, existem alguns documentos que estão sendo retirados do site do governo federal, né, que se refere principalmente às relações raciais. A gente precisa ficar atento também a isso. A gente está vendo também, né, nos próximos 2 anos, a gente vai entrar num processo de avaliação das ações afirmativas no Brasil, né, desde a lei 12.711, que é de 2012, então ela vai entrar no processo de avaliação. Então, são tempos de a gente se continuar a luta e manter as diferentes estratégias, certo? Então, sendo esse objetivo, né, esses objetivos, eu vou chamar aqui a Adriele já está aqui. A Adriele tem eu conheci há pouco tempo também, tem uma percepção, uma análise social, uma experiência de vida muito bacana, que eu considerei relevante para compartilhar, né? E fiz o convite para que ela pudesse falar um pouco da trajetória, falar um pouco das experiências dela. Ela, Adriele Nascimentos da Cruz, ela é bacharela em Direito pela Universidade, pela UCSAL, né, pela Universidade Católica de Salvador. Ela é mestranda em Direito pela UFBA, Universidade Federal. Tá, eu falo o nome, tá difícil, Lúcio tá dizendo que tá difícil ler o nome dos livros, depois eu retomo, tá certo? Então, a Adriele, ela é mestrando em Direito pela UFBA, também ela é pesquisadora do grupo e ela também é pesquisadora do grupo de Teorias da Justiça e Decisões Trágicas na UFBA. Então, é uma pesquisadora, principalmente na área de direito e relações raciais, né? Ela vai falar um pouco sobre a pesquisa dela também. Eu vou convidá-la já, deixa eu ver como é que ela aparece aqui para mim, se já aparece a opção. Então, é isso, gente. Acessem depois o vídeo que foi gravado com o Jean também um psicólogo e mestre em psicologia social na UFBA, falou um pouco sobre a trajetória dele no dia 26 de maio, na última conversa. Não vou chamar de live, não. Acho que eu fiquei com um pouco trauma das lives, mas essa conversa. E agora a gente vai conversar com a Adriele, já eu vou chamar para compartilhar. Retomando, para quem está entrando, essa live, o objetivo de a gente discutir um pouco sobre trajetórias, experiências na educação superior, na perspectiva de incentivar, né, a continuidade do processo educacional de todas as pessoas, independente da etapa, do nível de educação, etapa ou nível de educação que estão neste momento, mas aí com um diálogo específico na educação superior, por conta dessa, né, da demanda e da urgência. Eu coloquei aqui no card um pouco
um print, né, do meu caderninho de quando eu estudava pro vestibular, quando eu fui lá para São Paulo, morar na casa dos meus tios. Um salve para meus tios que estão aqui, que abriram as portas para mim e que possibilitou que eu pudesse chegar hoje a concluir um doutorado com 31 anos de idade, com 31 anos de idade. Então, isso foi muito importante. Então, falar de trajetórias, falar de reconhecimento, falar de estratégias, falar de oportunidade, falar de abrir a porta, falar de palavras, incentivos para as pessoas faz muita diferença. Pode ser que a gente pense que não faz, mas faz. É um incentivo, é um livro que a gente dá de presente, né? É uma palavra, é uma ligação que estimula para continuar o processo educacional. Isso faz sim diferença. E a juventude já tem dito isso há muito tempo aí, né? Com o lema representatividade importa. E representatividade importa sim, importa mesmo, principalmente se a gente começa na nossa própria família, com as pessoas próximas da gente, certo? Adriele, eu vou te chamar aqui, então a Adriele vai conversar um pouco com nós. Deixa eu ver aqui, Adriele. Oi. Só um momento que a Adriele está entrando. E aí, assim, eu adotei a metodologia que é a pessoa. Boa noite. Desculpa. Você me escuta? Estou te escutando. Pronto. Boa noite, Adriele. Boa Novamente. noite, tudo bem com você? Estamos montadas especialmente para A esse, gente se arruma pra esse live. vídeo. Só assim pra gente se arrumar, né? Porque desse jeito. Mas não precisa se arrumar. Só assim pra se Eu arrumar. te escuto, mas eu acho que está atrasada Você me escuta bem? agora. Pronto. Boa noite. Boa noite. Então, Adriele, eu apresentei um pouco você aqui, eu estava já acompanhando, fiz uma introdução inicial. E aí, assim, na série de demandas, né, que a gente tem, e tantas outras coisas também, lives, coisas interessantes. É uma live com o objetivo de ser breve, né, de ser objetiva, tendo em vista que a intenção é estimular, principalmente jovens que estão se preparando, ou não estão preparando, mas para começar a se preparar para ingressar na universidade, certo? A gente conversou um pouco. E assim, eu vou, Adriele, abrir, na verdade, abrir para que não vou fazer perguntas, certo? Porque a proposta é considerar, né, as experiências e deixar que a pessoa convidada, né, a convidada para a conversa, né, possa falar. Então, eu vou abrir. Eu te apresentei um pouco para quem está chegando, a gente está conversando, estou vendo algumas pessoas chegando agora. A gente está conversando com a Adriele Nascimento da Cruz, ela é bacharela em Direito pela UFSAL, é a Universidade Católica de Salvador. Ela é mestranda em Direito pela UFBA, Universidade Federal da Bahia, e também faz parte do grupo de pesquisa Direito Afro-Brasileiro do CEPAIA, da UNEB, e é pesquisadora do grupo de Teorias da Justiça e Decisões Trágicas. Então, a Adriele tem uma experiência aí na universidade e ela vai contar para a gente como foi esse processo de se preparar para o vestibular, como foi o seu processo, primeiro, educacional, né? Como você foi estimulada a estudar na sua casa, na sua família, se você teve referências, o que te impulsionou, né, a entender, eu já estou te trazendo, né, a entender a educação como uma via de transformação. Se é esse o entendimento que você tem e por que as universidades que você cursou e por que esse curso, né? Então, é uma conversa aberta, a gente quer te ouvir. Inclusive, eu também vou conhecer a Adriele agora, né? Porque a gente faz parte mesmo do grupo de pesquisa, teve pouco tempo, assim, de conversa, eu estou aqui para ouvir também, é sempre, para mim, como pesquisadora de trajetórias e de intelectuais negras, ouvir você potencializa também a minha compreensão de mundo, a minha compreensão de educação. Então, boa noite, obrigada, Isabel. Boa noite a todas as pessoas. É um prazer imenso participar desse bate-papo com você, Nida, também por nos conhecermos há pouco tempo, mas
Já tivemos conversas em que pudemos, né, ver a nossa visão de mundo, né, entender como a gente compreende, como a gente se coloca nos espaços, no grupo de pesquisa. E falar da minha trajetória é falar, em primeiro lugar, de onde eu vim, de onde eu sou. Eu nasci aqui em Salvador, porém, aos 2 anos de idade, eu fui morar em Valença, na cidade da minha família. Fui morar com a minha avó e com a minha mãe. E, nesse período, a minha mãe, desde que eu me compreendi a falar, a escutar, a entender as pessoas, ela me estimulou a pensar na minha educação. Pensar o que a educação pode proporcionar na minha vida. Ela sempre me inspirou a isso. E por ser também uma educadora, então, né, estive no meio de uma educadora. Ela tá aqui, tá aí no vídeo. Marildes, um beijo. Fanzoca. Então, desde a pré-escola, maternal, alfabetização, minha mãe me acompanhou muito de perto com relação a tarefas escolares, a minha movimentação na escola, a improvisos, né? Esse improviso eu quero exemplificar com uma farinha de mandioca, né, com leite, para fazer aquela papinha grossa, para eu poder colar minhas figurinhas da escola, porque eu não tinha cola. Então, esse marco me traz assim à mente o quanto ela foi e é imprescindível na minha visão que eu tenho hoje do que a educação me proporcionou. Na minha família, também os meus tios, os meus primos também foram muito incentivados a ter o caminho da educação como promoção de resistência, sobrevivência e transformação nas nossas vidas. Eu tive a primeira da minha família, foi uma prima que ela cursou nutrição aqui na UFBA, 2098. E, assim, no primeiro momento, quando ela se formou, a visão que a gente teve das primas, né? A referência que eu tive das minhas primas com relação ao ingresso dela na universidade é aquele rótulo da soberba, né? Da que a pessoa entra na universidade e ela já não faz mais parte da família, né? Ela não pertence mais a esse mundo, ela pertence ao mundo acadêmico. E com isso, a minha visão com a universidade era distanciada. Eu não pensava em entrar na universidade. Até que eu tive um outro primo que ele cursou direito. E ele conversava muito comigo sobre o curso. E nesse momento, né, já no ensino médio, eu já tinha alguma leve percepção do que eu queria caso eu entrasse na universidade. Em primeiro lugar, eu pensei em dança. E em segundo lugar, o direito. Só que, assim, essa referência que eu tive do meu primo não foi a referência que eu tive no local onde eu estudei. Porque lá em Valença, as pessoas não são estimuladas a pensar na universidade, mas a se potencializar dentro da própria cidade, a partir do que ela tem a oferecer. Então, em Valença tinha um prefeito chamado Ramiro, que ele implementou as lojas Guaibim, acho que todo mundo aqui conhece. Então, a maioria das pessoas terminavam a escola, seja pública ou privada, e ingressava nas lojas Guaibim. A gente já conhecia, a gente já tinha até uma resenha no colégio com relação a isso. Até que eu passei a ser mais estimulada ainda por esse meu primo David, que seria um ótimo caminho, até porque a minha tia, ela reservou esse espaço aqui no Engenho Velho de Brotas, onde os meus primos que passaram pela universidade vieram morar aqui, porque a gente não tinha local para ficar aqui em Salvador. A gente só tem uma tia que mora na Fazenda Grande do Retiro
e tem esse local aqui que eu estou. Então, assim, no início, quando eu falei para minha mãe, logo quando eu terminei o terceiro ano, eu não fiquei muito intrigada com relação a qual universidade é que eu ia ingressar. Até porque eu tive um incentivo com relação a que a universidade poderia ser um espaço potencializador para mim, mas ao mesmo tempo eu não tinha direcionamento em como estudar para o vestibular, em como diferenciar as provas das universidades. E mesmo na escola que eu estudava, no colégio que eu estudava, sendo no ensino médio eu estudei em um colégio particular, esse colégio também é o pacto narcísico da branquitude, que Maria Aparecida Cida Bento fala, né? Vem desde o colégio, desde a escola. A gente parece que a gente se dá conta na universidade, mas não vem desde cedo. Então, esse pacto narcísico da branquitude é aquela questão de que somente os brancos é que vão começar a pensar na universidade, que estão ali estimulados a estudar, e os negros da minha sala, que só tinha eu de mulher, eu e mais outra colega e mais dois colegas. Então, a gente meio que ficava como se não fosse conquistar esse local, porque os brancos eram estimulados para isso. Até que eu tive a oportunidade, na mesma escola, de fazer um cursinho. E nesse cursinho, o primeiro vestibular que teve na época, a Católica sempre proporcionava os vestibulares mais cedo, antes da UFBA, antes da UNEB, antes da UESC. Então eu passei pelo processo seletivo em primeiro lugar da UXAL. Fui pelo Enem e coloquei também meu score pelo Enem. E aí, quando eu vi o resultado, né, que eu fui aprovada em primeiro lugar na UXAL, a primeira coisa que eu pensei foi: eu estou na universidade, eu vou enfrentar em direito, sim, eu vou enfrentar e seja o que Deus quiser, né? Pensando assim, na oportunidade que eu tive, não em que eu pudesse parar para continuar estudando para UFBA, para UNEB, para tentar entrar na universidade pública, até porque tinha essa grande visão de que as universidades federais, na época, em 2012, 2011, não era lugar para a gente. O conhecimento que a gente tinha não era suficiente. Então, assim, entrar na Universidade Católica, para mim, na época que eu entrei, em 2012, foi um grande passo na minha vida. Morar aqui em Salvador foi um grande passo em que eu pude experienciar um pouco da minha liberdade, né? Inclusive, porque lá a cidade interior, a gente não tem alguns acessos que tem aqui em Salvador, inclusive mandar um beijo para todas as pessoas de Valença que estão me assistindo. E já vi aqui algumas pessoas. E vir para cá, para Salvador, para estudar na Católica, foi um grande passo. Em 2012, ela era uma instituição filantrópica. Então, uma universidade para preta, menos no curso de Direito. Então, foi um baque para mim, assim, por eu ter ingressado na turma da manhã, que é uma turma geralmente composta por pessoas que saíram do colegial aqui de Salvador, das escolas Salesiano, Anchieta, não sei o nome das outras, mas dava para ver porque o estacionamento da Católica tinha BMW, tinha grandes carros assim, e eu ficava, nossa, será que esse lugar é realmente para mim? Eu vim do interior, e se as pessoas souberem que eu vim do interior? Mas o que eu fiz foi meter as caras no meu curso, né? Porque eu vim para cá e era o que eu tinha que fazer. Então eu comecei a procurar estágio para poder me aproximar mais do meu curso, ter mais experiência, ter uma visão diferente da área.
e comecei também a me aproximar das pessoas que eram da militância, que foi um divisor de águas na minha vida. Eu digo assim que a militância é uma cilada e um benefício ao mesmo tempo, né? É uma cilada porque, da mesma forma como eu contei, né? O direcionamento para os estudos, de fato, do vestibular, que eu não tive uma preparação dessa forma, eu fui pelo instrumento que eu tinha. Então, no caso da militância na universidade, é aquela coisa de que a, a, a gente é estimulado a entrar mais na militância do que unir a militância ao curso ouvido, porque eu tive essa visão de que eu precisava unir as duas coisas, né? Então, foi com isso que eu ampliei meus horizontes onde eu poderia ir, onde eu poderia entrar nos espaços, sendo essa pessoa militante, ativista que estava se construindo dentro da Universidade Católica. Tem também, fala-se sobre o ethos, né? O ethos acadêmico, que é o que a gente precisa ser na universidade para permanecer nela, né? Principalmente no curso de Direito. Ou eu coloco substancialmente no curso de Direito, porque é a minha experiência, né? Que é a linguagem jurídica, a forma como você se veste, a forma como você se porta. Tudo isso é contado, não apenas você adentrar as salas de aula para você assistir uma aula de direito civil, uma aula de direito penal, né? As pessoas costumam fazer graça das pessoas do curso de direito, que elas entram no primeiro semestre já com vadimeco na mão, né? E de paletó, as mulheres de roupa, de camisa social, de calça, justamente porque já é o status social que o curso de direito tem na sociedade, né? Então, essa questão do ethos acadêmico, essa linguagem que a gente precisa ter na academia, com a militância, eu pude desconstruir isso, eu pude me encontrar dentro de um curso e, ao mesmo tempo, pensar o que é que eu, como valenciana, como uma mulher negra, posso não esmorecer, eu posso ampliar os meus horizontes dentro do curso de Direito. Então, eu fui coordenadora do... Pode falar. Não, eu vou deixar você concluir, que é sempre assim, você tá vendo que eu tô tentando arrumar a câmera. Desculpa aí, pessoal. Nada. Eu tô aqui arrumando a câmera e tal, porque é isso, né? Imagine a gente fazer educação à distância. É um desafio para os professores também, acessar a tecnologia e se adaptar. Então, mas eu não quero cortar seu raciocínio, eu só queria que depois você pudesse falar, você me fala uma coisa que é interessante, e que eu vou fazer esse recorte, além de todas as outras coisas que é interessante, fazer esse recorte tá um pouco também articulado com a minha experiência, né? Você fala assim da sua tia, que reservou um espaço para que os seus primos e você pudesse ter acesso. Isso me toca porque foi também a minha história, né? A possibilidade de ter um incentivo e ter um espaço também para estudar quando eu fui para São Paulo e tive todo o suporte, né, dos meus tios para isso. Isso fez muita diferença, de fato, na minha vida. Então, aí você menciona e você traz algumas coisas, suas experiências. E aí, pensando nessa questão da estratégia, mas não vou cortar seu raciocínio, acho que você ia falar sobre você atuou como coordenadora, foi o ponto que você parou. Mas que você pudesse retomar em algum momento, na perspectiva de incentivar, como que essa galera, assim, os jovens, eles podem, qual o momento, a gente poderia entrar numa discussão, uma conversa, no sentido de que qual o momento que ele pode, que ele deve ser sensível e atento e não arrogante ou não orgulhoso para pedir ajuda. No momento que
como que minha família pode me ajudar? A gente precisa ter esse discernimento para se preparar, porque de fato, se a gente for pegar, né, o contexto, é um contexto muito difícil, sempre foi muito difícil para nós, né, para nós negros, pobres, né? Então, para quem meus tios, por exemplo, trabalhadores domésticos, puderam me ajudar. E aí você tem agora, né, algumas outras tive outras possibilidades, mas o que a gente diria para esse jovem que a gente sabe da dificuldade, né? Você falou da cola que não tinha, me veio a minha infância, né? Não tinha cola. Como assim não tinha cola? A gente fazia cola de farinha, né? E isso, nossa infância não foi tão longe assim, né? Foi um dia desse, né? Você é nova também. Eu gosto de ser jovem, viu? Eu adoro ser jovem, embora a vida me dê Jovens tantos desafios, senhoras. tantos desafios, parece, tantos desafios assim. Parece que a juventude, enquanto jovem, a gente não alcançaria, mas foi um dia desse, né, que a gente não tinha cola. E um dia desse, muitas crianças não têm acesso a computador, não têm acesso a material, mochila, né? Enfim. Então, o que a gente falaria para essa galera, em algum momento você pudesse trazer de estratégia? Qual o momento de pedir ajuda? Porque o primeiro passo é se organizar, é saber o que quer, né? O que você quer? O que você quer? Entrar na universidade? Terminar o ensino médio? Terminar o ensino fundamental? Se não vai entrar na universidade, vai fazer um curso técnico? Qual é o seu projeto de vida? E como as pessoas que estão ao seu entorno, porque às vezes tem pessoas ao entorno que querem ajudar minimamente, seja com a palavra, seja com o conselho, seja com o quarto, seja a casa da tia, como você e eu. Mas assim, ela tem que ter a juventude precisa ter esse discernimento para saber, o adolescente também, o que é que ele quer e como ele pode acionar as pessoas que estão ao seu redor, né? Pode ser o parente, pode ser a própria mãe, mas quando não é a mãe, é a tia, o tio, o vizinho aí tem os cuidados, né? Mas assim, é a pessoa mais próxima da família que poderia fazer isso. Então, é uma estratégia, porque senão a gente vai ficar o tempo todo dizendo que não consigo, eu não posso, eu não tenho apoio, mas às vezes tem alguém que está tentando, né? Mas às vezes ela não sabe como chegar também. Então, acho que só para não perder esse sentido que você trouxe, me lembrou também dessa experiência, mas é, é, em algum momento você pudesse falar sobre isso, mas e continue, você parou e atuei como coordenadora. Sim, essa parte de eu estar como coordenadora do Patronato de Presos e Egressos da Bahia, como voluntária. Como voluntária, por quê? Porque foi esse movimento que eu fiz de buscar as pessoas que eu poderia contar, que poderia expandir aquilo que eu queria ser dentro da universidade, aquilo que eu queria ser como profissional. Então, se desde nova, desde a adolescência, eu tive essa referência, né, de ter pessoas para me incentivar a trilhar o caminho da educação, não seria diferente eu entrar na universidade e me isolar. Eu entrei na universidade e busquei pessoas que fizeram diferença na minha vida. E eu tinha já em mente esse sentido, que eu ia buscar pessoas que fizessem diferença. E assim, isso é um privilégio. Nem todas as pessoas têm essa oportunidade, né? Como eu disse, no meu colégio tinha eu e mais outra colega negra. A outra colega negra não tinha esse incentivo também. Como ela trilhou a história dela? Cada um, como a gente estava falando das individualidades, né? Mas o incentivo maior que a gente precisa ter, na minha concepção, e acredito que na concepção da maioria das pessoas negras, é o incentivo familiar, que é o propulsor de tudo. Sem esse impulso familiar, a gente trilha caminhos de areia movediça, porque a gente vai encontrar pessoas que são amigos, que são desconhecidos, mas não vai ter aquele mesmo laço, aquela base que a família nos dá. Então, isso foi importante para mim, para eu trilhar meus caminhos e né, passar por vários estágios que foram super importantes. Né? Você ingressa
Você passa no vestibular, você tem que ter em mente que a rotina de estudos vai dobrar, vai continuar, né? Que se centraliza muito na questão da aprovação. Mas e dentro da universidade? Como é que você vai continuar esses estudos? O que é que você vai precisar? Né? E o curso de Direito é um curso muito elitista. Os livros são muito caros. Se você não tiver contatos, se você não tiver suporte, um estágio remunerado para também te auxiliar você comprar isso, porque a sua família já está te auxiliando na sua moradia, na sua alimentação, em tudo o que precisar. Então, para você se manter firme no curso, você também precisa conquistar um espaço, né? Esse espaço estagiar, uma das duas coisas, né? Então, no curso de Direito tem essa limitação para as pessoas como nós, né, para que a gente esteja no patamar desses grandes ditos grandes profissionais, né? Então, assim, eu resumo a questão do incentivo nessa questão familiar, Nida. Não tenho outra opção. E é muito triste falar isso, porque a realidade da população negra não é essa. Né? Tem um incentivo familiar, mas não tem a estrutura que a gente teve para uma casa de uma tia, né? Ou uma casa de um amigo, né? E quais são as opções que o Estado dá para essa pessoa residir? Se eu tivesse que residir na universidade, né? Como eu estaria dentro de um curso de direito? Como eu conquistaria esse espaço? Né? Então, são realidades que a gente precisa só pesar também para a gente incorporar isso nas nossas vidas, né? E cada vez mais buscar conquistar voos mais altos, né? Eu me formei em 2018, desde o início da graduação, além dessa questão do estágio, eu também fui muito ligada a grupos de pesquisa, também muito pelo incentivo dos espaços de militância que eu participei, foi crucial para eu me entender como uma pessoa que tem um afeto muito grande pela carreira acadêmica, pela educação, e foi muito importante para que em 2019, eu me formei em 2018, então em 2019 eu entrei no mestrado, né? Então eu vinha analisando qual era o cenário da advocacia, vinha analisando qual era o cenário do concurso, né? Que é o chamado, você tem várias oportunidades no curso de Direito. E eu vinha analisando qual era o cenário desses dois locais de oportunidade e consegui conquistar esse espaço que é transformador, um espaço que, para mim, é um espaço revolucionário, que é o espaço da docência e da pesquisa, principalmente, porque hoje a gente está tendo a oportunidade de fazer um debate antirracista, né, nos meios de comunicação. Cadê os pesquisadores para poder ter esse local de fala, né? Local de fala. Cadê os pesquisadores? Então, é esse lugar que a gente precisa estar também, né? Conquistar. Entrar na universidade, que essas pessoas, esses jovens, tenham essa referência de pessoas que conquistaram outros espaços, não apenas aquele que é indicado, né? Aquele que é considerado um status social para cada um. Isso é bacana, né? Assim, a sua história traz um aspecto assim, de estratégia também, né? Eu fiquei aqui pensando. Você prestou vestibular. Eu passei na UXAL, ok. Passei na UXAL, então abraçou a vaga, abraçou o curso, entendendo os desafios do curso, entendendo também que há uma, né, uma universidade elitista ali, como você trouxe algumas referências, e vai, eu posso imaginar, até porque também, né, meu companheiro também estudou na UFSAL, assim, os desafios da universidade elitista, né,
Ali que tem uma perspectiva de ampliar, de trazer para a questão da diversidade, ali tem uma, em relação a outras universidades, né? Há um núcleo pequeno ali que tem pensado uma abertura, e principalmente por conta que o contexto forçou isso, né? Com o Enem e tal, um ProUni. Mas essa estratégia, né? Assim, parece que a gente está conversando e se conhecendo, né? Ok, eu passei na minha própria no carro, eu escrevi, eu tenho meu caderno, né? Assim, de como eu estudava para o vestibular. Depois, uma hora, eu vou ter, eu tenho, como eu me preparava, como eu me organizava naquelas noites frias de São Paulo. Na verdade, eu fui para São Paulo para fazer a universidade privada, com a bolsa do ProUni. Aí, instigada pelo meu tio de estudar novamente, de entrar numa pública, foi um desafio muito grande, porque eu já tinha uma bolsa do ProUni para fazer integral e pedagogia, mas pela perspectiva que ele tem de educação, que eu poderia prestar, né, por conta do curso de pedagogia ser um curso já, infelizmente, também sucateado em algumas realidades, né, em algumas universidades. E aí, preocupado com essa perspectiva e percebendo o meu viés pesquisador, meu interesse pela área de pesquisa, na verdade, ele me estimulou a fazer novamente. Quais são as decisões? A gente precisa estar muito, porque onde eu quero chegar, né, com essa história? Saber decidir, né? Ter o controle emocional, ter a análise de contexto, a análise estrutural para saber decidir. Então, quando eu fui para São Paulo para fazer pedagogia na Unip, com bolsa do ProUni, conheço o meu tio que fazia o, o pós-doutorado na USP, e ele me provoca no sentido de que estude mais um pouco, tente uma universidade pública. Eu não, a vida tem pressa, eu precisava, meu objetivo era ir para São Paulo, fazer o curso, ter um emprego e poder ajudar a minha mãe, né? Então, era muito assim, era um objetivo muito explícito o que eu queria, né? Eu sabia o que eu queria. Mas aí com essa nova proposta, assim, ela falou de novo, fazer o cursinho de novo, tudo de novo. Mas também ouvi os mais velhos, né? Eu lembro que foi assim, minha tia um pouco preocupada também com a emergência. Não, faz logo o curso, se você não passar e tal, né? Porque também a gente tem uma urgência da vida, né? A gente não tem tempo para esperar. E aí eu fui, topei o desafio uns 15 dias para a faculdade, para a Unip. Aí eu falei, realmente, acho que eu, né, vi assim, vou me estudar um pouco mais. Fui trabalhar no salão de beleza e, enfim, e passei. E aí eu tenho um caderno no nosso card aqui, no card, eu coloquei essa coisa do caderninho que eu tenho assim guardado até hoje, de como eu me organizava, as datas para não perder, uma data importante, anotar as datas. Não dá para dizer eu perdi o prazo, né? Eu não vi a inscrição. Então, a inscrição do Enem passou, a inscrição do vestibular passou. Precisa de fato ter essa organização, seja mínima, seja um rabisco, né? Com a letra feia, mas que anote, que se organize. Então, esse caderninho eu fazia assim, né? Então, se bem no Enem, o meu objetivo sempre foi voltar para a Bahia, né? A relação de amor que eu tenho com a Bahia. Mas essa coisa da estratégia, em outro momento eu queria ouvir você, mas na verdade você falando mais. Eu podia falar um pouco mais dessa minha trajetória, mas assim, era vir para a Bahia, mas o vestibular da Bahia era o mesmo dia, era o mesmo período, na verdade, que os vestibulares em São Paulo, eu tive que fazer uma escolha. Ou eu via para a Bahia, gastava dinheiro que eu não tinha para vir prestar o vestibular na Bahia, a UFBA UNEB, ou eu fazia uma escolha racional, uma escolha com base também né, financeira, que eu não tinha na época, eu trabalhei na ONG, trançava cabelo. Enfim, fiz a escolha de fazer os vestibulares de São Paulo. Então, a lista número 2 aqui, o UFBA UNEB, eu não consegui prestar. E aí tinha as outras, eu passei na Unesp. Então, essa maturidade, essa estratégia, a gente está falando de estratégia, né, de saber escolher, de entender o contexto que a gente está posto, não perder oportunidades, porque as oportunidades, principalmente num país tão desigual, num país com racismo estrutural tão, né, aí enraigado, com tantas dificuldades, a gente precisa de fazer estratégico, entender o movimento para a gente não perder oportunidades.
quando a gente vem da expansão que houve na educação superior, que podia, claro, a minha análise ser muito mais, a expansão que a gente teve na educação superior, e a gente vê o cenário hoje, se a gente fizer uma análise cuidadosa de contexto, a gente sabe a diferença na política de educação superior que nós temos, ou, na verdade, a ausência de política para a educação superior no que se refere ao governo federal, por exemplo. Então, é entender o contexto que está e abraçar. E quando você abraçar, porque as coisas podem mudar, porque se trata de políticas, né? São políticas, são também interesses políticos. E a gente não espera vivendo agora, né? Parecia que ia ser mais universidades, né? Eu, inclusive, no concurso que eu não prestei, a sensação vai ter vaga, calma, tem muito doutorado, vai ter vaga. Só que não, né? A gente está vendo aí o funcionamento das universidades, as vagas cada vez mais difíceis, enfim, para enfim. Então, olhar esse texto, entender, então, você fala que tinha outras Tá ficando baixo, eu não tô conseguindo te ouvir. eu acho que pode Agora, ser o meu. fale mais alto. É, Dá para ouvir? Dá para ouvir? agora, pronto. Pode ser que o suporte tá. Então, quando você fala assim, né? E aí você ingressou, mesmo sendo desafios e sabendo que poderia, você tinha potencialidade para passar em outras universidades também. Então, abraçar, né? Abraçar aquela oportunidade, se preparar e resistir, né? Então, é uma escolha, aprender a fazer escolhas é um ponto importantíssimo. Decidir não com ansiedade, mas com maturidade rápido, porque o tempo passa. Nunca é tarde, na verdade, né? Mas para quem tem a oportunidade de deixar passar é uma coisa. Quem não teve a oportunidade, como a gente sabe, muitos de nós, né? Nossos pais, nossos tios não tiveram, e aí eles têm dado propósito para os seus filhos. Mas eu achei, esse é um ponto, assim, importante que você traz sua trajetória para a gente pensar. E, Adriele, você falou uma vez no grupo de pesquisa uma coisa que me marcou assim, eu fiquei pensando sobre isso, né? Sobre as experiências docentes, experiências de professoras. E a sua mãe está aqui, e eu lembrei daquela história que você falou, da experiência dela na comunidade, né? Enquanto professora. Eu queria que você trouxesse um pouco, porque eu acho que essa potência de pesquisadora, de mulher que você é, acho que tem muito do que é a sua mãe, que a gente não conhece, mas ela está aqui. Boa noite, dona Marildes, Marildes Nascimento. Acho que essa potência, essa mulher que é hoje para nós, né, uma referência, uma potência que ingressou e que pode inspirar outras pessoas e que faz, de fato, a política se efetivar, a política de acesso, de permanência a política da luta pela equidade racial na educação, pelas oportunidades, para quebra de retrocesso. Depois eu vou fazer uma conversa, né, sobre os dados da educação superior também, para a gente entender. Então, você é uma mulher negra que quebra e eu tenho certeza, né, sem dúvida, Dona Marildes é quem construiu isso também junto, né, com a família, com você. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre processos educacionais, as experiências que bem resumidamente, se você se sentir à vontade, sobre a importância da professora da comunidade, da professora que mobiliza, que é um pouco a história da sua mãe. Sim, contar a história da minha mãe é sempre emocionante e assim me faz repensar o local onde eu estou, né? E onde eu posso chegar. Minha mãe, ela em Valença sempre foi uma referência política e ela é formada em pedagogia. Então ela foi diretora de 3 escolas de uma comunidade, foi diretora também de 2 outras escolas de comunidade. E o projeto dela, né, como a boa educanda de Paulo Freire,
é ligar a comunidade, né, à escola, né, proporcionar aquilo que os alunos tinham de acesso dentro da escola aos seus pais, aos seus familiares. Então, ela, né, independentemente de gestão política, ela permaneceu nas escolas e ela proporcionou isso à comunidade, da infraestrutura da comunidade, que uma das escolas ela era tinha não tinha telha, era de madeira, era de barro, e ela conseguiu estruturar toda a escola junto com o bairro. E ela, às vezes, ela parecia que era a família dela, todas as pessoas parte da família dela, porque ela se doava, se dedicava mesmo a isso. Então, assim, todos os dias eu ver minha mãe cuidando das crianças, dos adolescentes da escola, e ela me dando aquela lição de que eu estava em casa para seguir o meu destino no caminho da educação, é a maior inspiração que eu tenho. Né? Então, ela saía de manhã, ela chegava à noite, eu ficava com minha avó. Então, ela se doava mesmo para isso. E é uma história que está registrada na monografia dela, que em breve ela vai publicar essa monografia e vocês vão ver a potência que é Dona Marildes. Estou ansiosa. É, Agora sim, eu lembrei que você estava falando sobre o processo de permanência com relação às políticas públicas, né? Inicialmente, eu tive uma bolsa que, na verdade, era um desconto, porque meu irmão, por parte de pai, que é minha família, por parte de pai, é daqui de Salvador, meu pai Adriano, que está aí também me assistindo, que eu já vi, a católica oferecia desconto aos irmãos, aos dois irmãos da mesma universidade. Então, a gente pôde, de qualquer forma, eu pude ingressar na católica por conta desse desconto. Depois eu consegui uma bolsa, meia bolsa, mas a outra parte minha mãe já não podia pagar. Então, eu perdi essa bolsa e ingressei com o FIES, que é o crédito oferecido pelo governo. Então, foi essa estratégia que eu tive para permanecer, para não voltar, tentar o vestibular novamente, estudar. Foi assim que eu tive, foi assim que eu criei a minha estratégia para permanecer. certo. Então, deixa eu ver. Peraí. Gente, tem uma galera aqui fiel, que já está acompanhando. Quem quiser fazer perguntas, né? É uma conversa, né? Eu sempre estou uma conversa com o objetivo de produzir um vídeo final, né? Aí para que outros jovens. Eu só estou dando a perspectiva dos jovens, né? Mas eu sei que tem muitas pessoas aqui que não estariam na faixa de jovem. Mas a juventude não são sempre faixa etária, né? Não é só isso. Na verdade, é um conceito que está muito relacionado com as experiências. É como também você se vê e como você sua atitude perante, né, diante do contexto que está posto, diante. Se for assim, eu também não estaria mais na faixa de jovem, né? 31 anos, não estaria mais na faixa. Mas sua perspectiva, né? A sua perspectiva de mundo, como você se posiciona também no mundo, e seu posicionamento no mundo pode ser da perspectiva de um olhar de jovem. E ser jovem não é um problema. E ser jovem não pode ser relacionado com inexperiência ou com não sabedoria, né? Sabedoria é uma palavra muito forte, né? Tem muito a ver com ancestralidade, com pessoa mais velha, mas não com uma responsabilidade, né? Uma falta de responsabilidade. Ser jovem é essa perspectiva de olhar o mundo com essa potência do lugar de quem experiência as relações, entende o mundo, né? Então, nessa perspectiva. Como eu estava dizendo, você traz muitos traços da experiência. A gente está se aproximando mais de uma hora de live. Não sei se tem alguém que quer fazer perguntas aqui também, deixa eu olhar.
Lúcio pediu para colocar o livro. Eu vou, Lúcio. Na verdade, eu vou tentar fotografar depois os livros e deixar no comentário aqui da live, que aí outras pessoas podem acessar, certo? Mas, deixa eu verificar aqui. Bom, então, André, a gente pode já, a gente tem um tempo já, né, de conversa, não sei, na verdade, nunca é muito, nunca é demais, mas eu queria fazer o ingresso na pós-graduação. Como foi esse ingresso? Você falou um pouco da graduação e como é essa perspectiva de forma resumida, assim, de ingressar, de continuar estudo enquanto pesquisadora e fazendo mestrado em Direito. Bem, meu ingresso na UFBA é uma história muito polêmica e emblemática, porque não poderia ser diferente. Porque desde o processo seletivo, o processo seletivo do mestrado compõe a prova de conhecimento, né, que eles dão a relação de livros para que você estude, e tem algumas perguntas na prova sobre esse material, sobre esse livro. Tem a prova de proficiência, que são textos em língua estrangeira, você escolhe a língua para poder traduzir e responder as perguntas, e o projeto de pesquisa. Eu fui aprovada tanto no projeto de pesquisa quanto na prova de conhecimento. E na prova de proficiência, eu vi que eles indeferiram, eles me reprovaram. E aí, como é que eu poderia fazer para recorrer? Tinha que ter o espelho da prova para poder recorrer, né? E ainda numa faculdade de Direito, isso é emblemático, né? E eu não tive acesso ao espelho da prova. Eu tive que ir eu mesma, pessoalmente, na NUPEL, para poder ir atrás desse espelho da prova para saber o porquê que eu tinha sido reprovada. Quer dizer, eu ia ser reprovada de uma seleção de mestrado por uma prova que eu nem sabia qual foi o meu desempenho real. E aí eu cheguei na NUPEL e mobilizei alguns servidores para que eu tivesse acesso. Eu tive acesso a essa prova e fiz um recurso, né? Esse recurso, eu mesma fiz a correção da prova com a minha prova e a prova que eles corrigiram. E fundamentei também pela próxima fase da seleção, que é a prova de títulos, né? Que tem um barema para poder a gente saber, né? Quais são os pontos, qual corrigir minha prova, que as perguntas e as respostas eram semelhantes ao que era pedido, e conseguir adentrar no mestrado, né? Já entrando de forma resistente, de forma, né? E uma coisa que eu quero salientar é que na pós-graduação a gente não tem essa rede que a graduação nos proporciona. Eu vejo a pós-graduação tanto do próprio processo, né, de estudo, de pesquisa, é um processo de solitude, de solidão, e permanecer na pós-graduação também é um processo muito de solidão. Então, eu me percebi na Universidade Federal da Bahia, um contexto totalmente diferente da católica. Está sendo, né? Ainda estou no segundo ano, mesmo nesse período triste, ainda continuo nas atividades. Percebi nesse local de que sempre foi eu por mim mesma, mas eu aprendi que era nós, né? Eu vim de uma base do nós, e agora eu estou numa base do eu por mim mesma somente, né? Mas assim, eu considero a pós-graduação um espaço muito engrandecedor, apesar das limitações, né, para as pessoas pretas, principalmente, quanto à sua existência, quanto à sua sobrevivência, e inclusive quanto à produção acadêmica, né, que a gente vê que nem sempre é possível.
nas outras pessoas que estão na mesma situação dele. Daquela universidade, né? Alguns colegas africanos de Moçambique depararam com um contexto diferente deles aqui na universidade, pude me aliar também, e agora transformei o eu novamente, né, em nós, com muita garra, e essa dissertação está sendo uma coisa a gente, para que a gente tenha as caras pretas. Então, essa estratégia, ela segue enquanto pessoas pretas, essa estratégia é sempre coletiva. Bacana. Adriele, assim, a gente vai entrando no final, eu queria agradecer ao pessoal que está aqui, né? Eu só tenho uma questão, assim, final, mas a gente pode ficar muitas horas conversando sobre muitas coisas sobre a universidade. Eu acho que eu queria adiantar, né? Para quem vai. Na nossa rede, na verdade, muitas pessoas da nossa rede, assim, da rede mais restrita do Facebook e tal, é uma rede de pessoas pelo menos a minha, que já ingressaram na universidade, que são amigos, né, da universidade ou da pós-graduação, outros amigos que têm feito no intercâmbio, enfim. Mas também tem uma galera da minha comunidade, né, nessas redes sociais que possivelmente vão acessar, e aí eu convido-os também a acessar essa discussão no sentido de se inspirar, no sentido de se organizar, se planejar para uma decisão de vida numa perspectiva da educação enquanto prioridade. Então, a gente precisa, de fato, trazer a educação enquanto prioridade de nossas vidas, porque eu costumo dizer, a educação me salvou e me salva todos os dias. E ela não tem que ser vista, né, acho que como assim, né, não necessariamente como um ganho financeiro, é importante, não vou fazer essa discussão aqui, de nos profissionalizarmos, ou de nos formarmos no sentido mais amplo, de acesso, ingresso no mercado de trabalho, né? A gente quer mudança de possibilidade de acesso à universidade e também um país que nos possibilite continuar nosso processo formativo e de empregabilidade, né? De lives, de conversas, mas de necessidade de empregabilidade também. E para isso precisamos de um projeto de país que traga isso como perspectiva, né? Traga isso como possibilidade de inserção. Então, isso exige um planejamento, né, de mais expansão de universidades, exige um planejamento de incentivo, né, aí que tem feito o empreendimento, uma perspectiva empreendedora, inovadora, enfim, de dignidade nos espaços todos e qualquer, independente de que se acessou a universidade ou não, mas dignidade no mercado de trabalho também, né? Então, a universidade, eu tenho puxado essa conversa com os amigos com uma perspectiva de continuidade formação, né? Mas preciso considerar que algumas pessoas podem fazer, né? Não, na verdade não podem, mas assim, por uma estratégia de vida, não necessariamente ingressar na universidade, mas preciso fazer uma defesa da importância da manutenção dos processos educacionais. Não é um título, porque nós somos extremamente críticas, né, a essa universidade branca, no sentido, não no sentido do pertencimento, mas no sentido também, né, porque a gente vê majoritariamente o corpo docente,
mas uma universidade que ainda quer manter o status, uma epistemologia, uma produção de conhecimento apenas pautada na Europa. Eu acho que é bom fazer essa fala, porque às vezes quando as pessoas assistem, assim, um ataque não é essa perspectiva, um ataque às pessoas que não são negras, mas uma perspectiva de que os processos de ensino não mudaram ainda, né? Tem muitas mudanças, mas a gente tem muito do que avançar. Então, essas conversas é uma defesa da universidade, da na defesa da universidade como mais um projeto de vida para a população negra e pobre. Existem outras possibilidades, outros projetos de vidas que também são legítimos. Né? Eu conheço muitos amigos, artistas, poetas aqui, a gente tem vários, né? Não vou nem citar, porque senão a gente pode cair num problema aqui, estão em outras frentes de luta, de compromisso social, que não necessariamente tiveram que ter um diploma de graduação, de mestre, de doutores, mas que têm lutado frequentemente, cotidianamente, pela qualidade, por um país melhor, pela qualidade das suas vidas, pela qualidade da vida da sua família. Então, ao adotar e fazer esse diálogo com essas pessoas dessa rede da universidade, é na possibilidade dela ser mais uma estratégia e um projeto de vida com possibilidade educacional. E aí, como eu estava dizendo, ela salva, né? E vindo de onde eu vim e sendo da onde eu sou, na verdade, né? Da onde nós somos, você citou aí sua cidade, eu sou do bairro de Saramandaia, é isso, poder no momento de estresse, no momento de indignação frente à estrutura que atravessa nossas experiências, né? Nossa realidade familiar, estudar tem sido o caminho que mais tem me fortalecido e ter alimentado a esperança, né? De continuar. Então, ler o que os meus amigos têm produzido, ler o que tem se discutido sobre as relações sociais no Brasil, faz entender que não é um problema nosso, né? Não é um problema da nossa família em específico, ou do nosso amigo, mas é um problema estrutural, né? Que tem, inclusive, o livro do Silva, né? Almeida tem debatido muito isso, e que atravessa essas experiências. Então, quando essa afirmação de que o conhecimento nos salva, nos liberta, né? Existe, inclusive, a Joyce King, nos Estados Unidos, fala sobre a Black Education, né? A perspectiva da educação enquanto liberdade, o próprio Paulo Freire, né? Poder ler o mundo. Então, nesse momento de tanta incerteza, de tanta ansiedade, de tantas fragilidades, de tanto medo de perder o emprego, de tanto medo de vestir um monte de coisa que está atravessando a gente, com medo do vírus, ainda pedir muito para algumas pessoas, né? Para alguns jovens, para algumas pessoas todas, pedir muito, porque disciplina é algo que é algo muito difícil de, né? De não disciplina num país como esse, também ser mais explícita, né? Não que não sejamos disciplinados. Essa fala não é uma fala, inclusive, racista, né? Nós somos, sim, disciplinados. Mas disciplina num país em que eu tenho discutido isso com o Marcelo, né? Não consegue se concentrar para estudar porque está preocupado com a aposentadoria da sua avó, da sua mãe, se sua família está comendo bem. Disciplina num país em que as políticas educacionais têm sido cada vez mais esvaziadas. Disciplina num país em que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Disciplina num país em que 32 crianças são assassinadas, né, mensalmente num país como esse. Disciplina num país em que João é morto, que Miguel, né, morre de uma forma tão brutal. Então, é algo que às vezes é exigir muito, né? Às vezes a gente não quer nem falar nada, a gente não quer nem. Alguém falou, na verdade, Joca falou na live ontem, né? O direito de não falar, então, de me resguardar. Então, é muito assim, com tanta ansiedade, tantas questões que nos atravessam, mas ainda a minha defesa é de que a gente consiga se organizar, né? E aí eu sei que falando diretamente para quem vai prestar o vestibular, de quem
se inscreveu no Enem, mesmo sem saber como vai ser, mas que vai prestar, tentar essa mínima organização dentro das possibilidades e essa via, né? E eu acho que você, né, é um exemplo de que é um caminho, você podia ter muitas outras escolhas e caminhos, né? Mas você escolheu a educação, e a educação te escolheu também, né? Porque ainda tem. E acho que você é esse exemplo, assim, que é uma referência, né? Que é uma referência para outras mulheres também que têm vivido a labuta de continuar os estudos. Eu fico agradecida por você ter aceitado. Eu sei que tem um monte de coisa lá. Você, vai ter o curso, né? De muito importantíssimo curso de. Então, agradecida, agradecer ao pessoal que tem acompanhado, que compartilhou, que tem fortalecido nesse sentido. Então, é isso. Quem já passou pela universidade, né, ou que está nela, é uma conversa que nos traz algum tipo de reforço, né, nessa compreensão, mas a gente sempre tem um sobrinho, a gente tem um amigo, a gente tem um vizinho, e eu acho que a ideia é exatamente essa. Embora a nossa rede seja uma rede também de acadêmicos, não só, né, tem a nossa comunidade também aqui, mas que a gente possa levar este vídeo, essas mensagens e outras todas, para que a gente consiga estimular. Então, mais uma estratégia, monitorar e acompanhar o que a juventude tem feito. E, mais uma vez, como eu mencionei antes, jovens, as pessoas estão se preparando, saber quando pedir ajuda e para quem pedir ajuda, né? Então, e para pedir ajuda, precisa saber o que quer. A gente precisa saber o que quer. Ele, né, que está se preparando, o adolescente jovem, precisa saber o que quer. Para a gente saber, para poder se posicionar no sentido de quem pode ajudar dentro do seu projeto, do que você quer. E esse olhar atento, principalmente nesse contexto, que a gente precisa ter com os nossos, né? Porque tem muita gente que não vai falar, talvez não saiba, ou que não quer falar qual é o seu planejamento, qual a sua perspectiva educacional. Mas essa atenção que a gente tem. Tem uma coisa que eu sou encerrar, você falou, né? Eu tô falando isso, acho que é porque eu tô olhando você. Eu já vou encerrar, eu juro. Mas você falou uma coisa importante. Ótimo. Eu acho que eu tô falando isso porque é resultado daquela reunião que você mencionou. Eu não vou entrar no detalhe, mas quando você fala assim, não adianta, você pode fazer o que você quiser pela outra pessoa, no sentido que levar um recurso, oferecer um curso, dizer que tem isso disponível, arrumar um psicólogo, fazer tudo para que a pessoa tente se levantar. Mas ela precisa saber. Eu estou falando isso, tá vendo como as nossas concepções, epistemologias, a gente não reinventa a roda, né? E a gente lê um livro, lá, sabe aquele livro que a gente leu e a gente escreve, mas a gente pensa que foi a nossa ideia, mas foi a ideia do outro, Vou, foi a ideia de um vou aproveitar para mostrar que é exatamente sobre isso aí que você está falando. Deseducação do Negro aí. Lúcia, anota aí, Lúcia, tem aí, todo mundo que está aí conhecido, eu venho. Então, é isso, né? Saber, o outro precisa saber o que quer e se apresentar nessa perspectiva para que consiga também ter a ajuda necessária, né? Esse livro é super. Eu tenho ele aqui também. É um livro Estou vendo sua importantíssimo, é um biblioteca aí. clássico. Tem aqui do outro lado de Marcelo. Deixa eu ver se está aqui no de Marcelo. Tem. Biblioteca. Tá vendo, Letícia? Por falar em livros, né, a prioridade com a literatura é importante, embora eu acho que ainda tem muitos outros que têm umas listas imensas, mas a gente precisa pagar umas contas, precisa comer, livros que a gente vê por aí, mas eu vou anotando tudo assim, vou anotando. Então, a prioridade com a literatura também é importantíssima. E aí, nessa linha, né, de que o conhecimento é uma forma, e a Bell Hooks fala isso, né, que salvou
E é uma forma de fuga também, mas não é uma fuga do mundo, é uma fuga para entrar no mundo na perspectiva através do livro. Então, ler um bom livro, né? Ler uma boa revista é uma boa estratégia também, principalmente nesse contexto. E ir se alimentando de ferramentas educacionais que te potencialize e te leve para outros saberes, outras possibilidades. Uma literatura que não necessariamente é acadêmica, mas um livro, enfim, né, é importante nesse contexto. Então, como eu ia dizendo, esse clássico, né, a Letícia falou assim, tudo, o clássico, né, Miss Education, foi traduzido para o Brasil, é um clássico da literatura afro-americana, né, na história do negro nos Estados Unidos, inclusive Black History, né, a história negra foi pautada por esse autor, a importância de, lá na década de quando a gente estava discutindo aqui a Lei 10.639, já estavam lá em 1930, aqui também, né, com a Frente Negra, enfim, discutindo. E aí ele foi traduzido para o Brasil, né, para a língua portuguesa, e é possível comprar pela estante virtual também, eu acho. Esse você citou, né? Enfim. Então, uma boa indicação aí, Adriele. A gente vai tentar colocar aqui alguém que escreveu, colocar algumas imagens aqui e acompanhando. Então, obrigada a todos e todas que acompanharam. Abraço, obrigada, Adriele, pela disponibilidade, pela conversa. Até mais. Até. Obrigada a você pela oportunidade, pela conversa maravilhosa. Valeu, obrigada. Se cuida aí. Todo mundo fica em casa e vai estudar. É isso. Até mais. Obrigada. Beijo, obrigada a todos que acompanharam. Até mais.